Esta aula é uma videoaula de revisão de ácidos e bases. Meu nome é Gilberto Matias de Almeida, sou aluno da licenciatura em Química, Instituto Federal de São José, sexta fase. Então vamos comentar agora um pouco sobre a teoria de Arrhenius, sobre ácidos e bases. Começo apresentando os conteúdos. 1. Conceitos fundamentais de ácidos e base, classificação, nomenclatura, características e algumas aplicações. Na definição de ácido, segundo Arrhenius, ácido é um composto molecular formado por ligações covalentes que, em meio aquoso, sofre ionização e libera como cátion o íon H+. Um exemplo é o HCl, o ácido clorídrico, que em meio aquoso libera o cátion H+, e o ânion Cl-. Os ácidos podem ser classificados quanto à quantidade de hidrogênios ionizáveis. Podem ser monoácidos quando possuem apenas um hidrogênio ionizável. Como exemplos, temos o ácido nítrico, o ácido clorídrico, o ácido iodílico, ácido cianeto, etc., etc. Ainda podem ser quando possuem dois hidrogênios ionizáveis, chamamos de diácidos. Exemplos: ácido sulfúrico, ácido sulfídrico e o ácido permanganato. Quando possuem três hidrogênios ionizáveis, são chamados triácidos. Como exemplos, temos o H3PO4, que é o ácido fosfórico, o H3PO3, que é o ácido bórico. Quanto à presença de oxigênio, são ácidos que contêm o elemento oxigênio, chamamos de oxiácidos. Exemplo: HClO, HNO3. Ou podem ser chamados de hidrácidos. São os ácidos que não apresentam oxigênio em sua estrutura. Alguns exemplos são ácido clorídrico, ácido bromídico, ácido iodílico, ácido cianídrico, etc., e etc. Ainda podem ser classificados quanto ao grau de ionização.
A ionização de um ácido é a sua força e é medida pela forma matemática onde a letra grega alfa é apresentada como símbolo de grau de ionização. Essa equação consiste em número de moléculas ionizáveis dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Conforme a força, os ácidos podem ser fortes quando o grau ionizável é maior que 50%. Exemplos, temos ácido clorídrico com o grau de ionização com 92,5%. Ácido nítrico com seu grau de ionização com 92%. Podem ser moderados quando o grau de ionização está na faixa de 5%, acima, de 5%, e até 50%. Como exemplos, temos o ácido sulfuroso, com o grau de ionização, 30%, ácido fosfórico, com seu grau de ionização, com 27%. Podem ser fracos quando seu grau de ionização for inferior a 5%. Como exemplos, temos o ácido sulfídrico, com 0,076%, e o ácido cianeto, com 0,08%. A nomenclatura dos ácidos. Os ácidos são quando tem terminação hídrico, o seu ânion vai ser eto. Quando o ácido tiver terminação íquo, o seu ânion vai ser átomo. Quando for terminação do ácido oso, o seu ânion será ito. Aqui vamos citar alguns exemplos. Ânion Cl-, cloreto, ácido HCl, ácido clorídrico. Quando o ânion terminar com átomo, exemplo, clorato ClO-3. Terminação do ácido vai ser ico, ácido clórico. Terminação do ânion em ito, exemplo, NO2- nitrito. Terminação do ácido nitroso, HNO2. Característica dos ácidos. Ácidos, em sua maioria, têm sabor azedo. Por exemplo, muitas frutas, limão, vinagre. Por exemplo, o ácido acético tem o gosto azedo. Uma das características dos ácidos é que conduzem corrente elétrica quando em solução eletrolítica.
Alteração da cor dos indicadores de ácido-base. O papel tornassol azul, ele fica vermelho na presença de ácido. Como nós temos aqui na figura, né? Nós temos aqui um limão cortado ao meio e vimos que o papel que é vermelho papel fica vermelho, na presença do ácido. Isso podemos comprovar. Os ácidos podem ser voláteis quando o seu ponto de ebulição é inferior. Isso quer dizer, eles passam facilmente para o estado de vapor. Exemplos: ácido clorídrico, que com 85 graus Celsius já vaporiza. O ácido sulfídrico, que mais ou menos 60 graus Celsius começa a vaporizar, exatamente a 59,6 graus. Os ácidos voláteis liberam vapores tóxicos, por isso devem ser manuseados em locais apropriados, no laboratório e por pessoas habilitadas. Ainda de acordo com a volatilidade, isso quer dizer, pelo ponto de ebulição, eles são classificados em fixos, quando o ponto de ebulição é superior a 100 graus Celsius, em temperatura ambiente. Isso quer dizer que eles passam muito lentamente para o estado de vapor. Como exemplos, cito o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que atinge o seu ponto de ebulição acima de 340 graus Celsius. Outro exemplo é o H3PO4, que é o ácido fosfórico, que atinge o seu ponto de ebulição acima dos 213 graus Celsius. Alguns ácidos são substâncias químicas perigosas, corrosivas, que podem dissolver metais como se fossem comprimidos, efervescentes. A presença dos ácidos em nossa vida é bem ampla e bem menos agressiva do que se imagina. Algumas aplicações dos ácidos. O HCl é utilizado na limpeza doméstica e industrial. O CH3COOH, que é o ácido acético, conhecido como vinagre, com porcentagem entre 3% e 7%. É um ácido fraco. O H2SO4, o ácido sulfúrico. Este é um ácido muito utilizado na indústria de tintas e na produção de fertilizantes. O H2CO3, muito conhecido, é o ácido carbônico, usado na indústria de refrigerantes e água gaseificada. Agora vamos falar de bases. Segundo Arrhenius,
Base é todo composto que, em meio aquoso, gera como íon negativo apenas o ânion hidróxido, OH-. Exemplo, hidróxido de sódio, que, em meio aquoso, gera como os íons Na+ e OH-. De um modo geral, as bases são formadas pelo grupo hidróxido ligado a um metal, sendo assim substâncias iônicas. A exceção é o hidróxido de amônio, que tem como fórmula NH4OH. Classificação das bases. De acordo com o número de hidroxilas presentes, as bases podem ser monobases, quando possuem apenas um íon hidróxido. Exemplos: hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de potássio. De bases. Podem também ser tribases, possuem 3 íons hidróxidos. Exemplo: AlOH. Hidróxido de alumínio. FeOH. Hidróxido de ferro. Tetabases. Possuem 4 íons hidróxidos. Exemplo: PbOH. Hidróxido de chumbo. As bases se classificam de acordo com o grau de dissociação em água. Podem ser fortes, como os hidróxidos de metais alcalinos, do grupo 1A, e o alcalino terrosos, do grupo 2. Exemplos: hidróxido de sódio, hidróxido de potássio. Quanto à solubilidade em água. Solúveis: bases de metais alcalinos e amônio. Exemplo: hidróxido de cálcio, hidróxido de bário, hidróxido de amônio. Pouco solúveis: bases de metais alcalinos terrosos. Exemplos: hidróxido de cálcio, e podem ser insolúveis, que são todas as demais bases. Exemplo: hidróxido de prata, hidróxido de alumínio. Nomenclatura das bases. Bases com carga fixa. Hidróxido mais o nome do cátion. Então, para metais alcalinos, temos hidróxido de lítio, forma LiOH. Metais alcalinos terrosos,
hidróxido de magnésio, prata, hidróxido de prata, AgOH, zinco, OHZN, alumínio, AlOH. E podem ser base com carga variável, que é o hidróxido, mais o nome do cátion, mais o algarismo romano indicando a carga do cátion. Exemplo, ICO, quando o NOx for maior, uso, quando for menor. Cobre mais, hidróxido de cobre 1 e hidróxido cuproso, cobre 2 mais, cobre 2 e cúprico, CuOH2. Fe2 mais, hidróxido de ferro 2. Hidróxido ferroso, FeOH2. Fe3 mais, hidróxido de ferro 3. Hidróxido férrico, FeOH3. Característica das bases. A grande maioria são insolúveis em água. Conduzem corrente elétrica em solução aquosa e reagem com ácidos, formando sal e água como produtos. Alteram a cor específica com os indicadores ácido-base. Papel vermelho fica azul. Algumas aplicações das bases. São muito utilizadas em produtos de limpeza e em processos da indústria química. Exemplos: hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de amônio, hidróxido de alumínio, hidróxido de cálcio. Os hidróxidos de sódio, fabricação do sabão, indústria de corantes. Os hidróxidos de alumínio são os produtos da indústria farmacêutica e os antiácidos. Hidróxido de magnésio, indústrias farmacêuticas, em antiácidos e laxantes. Hidróxido de amônio, na fabricação de fertilizantes e gás de refrigeração. Hidróxido de cálcio, na produção de argamassa da indústria da construção. Ainda sobre as bases, podemos acrescentar que algumas frutas adstringentes, que têm esse sabor amargo, azedo, como é o caso da banana, do caju e do caqui, produzem para o nosso organismo, com o metal alumínio e hidróxido de alumínio. Base é uma palavra que deriva do termo árabe alcali, que significa cinza, pois nesta época as substâncias alcalinas eram extraídas da queima das plantas. Referências
Livro de Química, volume 1, autores Antônio Lembo e Antônio Sardella. Segundo livro que eu me baseei foi Fundamentos da Química, volume único, Ricardo Feltrin.